Bom dia! Hoje eu quero falar com vocês sobre o jeitinho brasileiro. Qual a relação de Deus com o jeitinho? Vamos olhar para uma passagem do Velho Testamento para que a gente possa conversar um pouquinho. Quero ler 1 Crônicas, capítulo 13, verso 3. Davi diz: vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Davi havia assumido o reino em Israel e era um desejo legítimo trazer a Arca da Aliança, o símbolo máximo da espiritualidade de Israel, de volta a Jerusalém ou para a cidade de Jerusalém. E eles foram numa caravana a uma cidade chamada Kiriat Jearim, para trazer a arca de volta a Jerusalém ou para Jerusalém. E o cortejo vem alegre, né? Lá em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 8, um pouquinho adiante, nós temos um registro. Diz assim: Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus. O culto estava uma bênção. Ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas, uma alegria contagiante. Porém, enquanto o culto estava acontecendo, o cortejo vinha acontecendo, a ira do Senhor acendeu-se contra um homem chamado Uzá. E ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Né? O versículo 9 diz que Uzá esticou o braço para evitar que a arca de Deus caísse, porque os bois que estavam carregando a arca haviam tropeçado. Chamo sua atenção para esse detalhe. A arca estava sendo carregada em um carro de bois, né? E os bois tropeçaram, a arca ia cair da carroça e Uzá, num gesto de boa vontade, estende a mão para impedir que a arca caia. Que tragédia! Que tragédia! Essa passagem bíblica traz um grande ensinamento para todos nós. Apenas boas intenções não garantem que sejamos bem-sucedidos no reino de Deus. Precisamos aprender algo aqui. O evento é trágico e triste, mas tem um ensinamento. A adoração estava perfeita, havia alegria, danças e celebração, mas a morte de Uzá revelou que havia algo inconsistente naquela celebração, naquela ação de Davi. Em 1 Crônicas, capítulo 15, vamos entender a razão do problema. Um detalhe importante, né? Se conhece os grandes homens, as grandes pessoas, pela observância que essas pessoas dão aos detalhes. 1 Crônicas 15, 2 diz assim: então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Havia um princípio. A arca, que representa a presença de Deus, somente poderia ser transportada de um lugar para o outro nos ombros dos levitas. A presença de Deus na terra só pode ser conduzida através de seres humanos, através dos levitas. É um princípio, né? Você pode discordar dele, mas é um princípio que Deus estabeleceu. A pergunta é: o que isso tudo tem a ver conosco em pleno século XXI, né? Muita coisa. Existem princípios estabelecidos por Deus que não podemos negligenciar ou ignorar, pois existem sérias consequências quando não observamos os princípios espirituais. Não adianta termos um propósito certo. Trazer a arca para Jerusalém era correto, era bom. Deus age e abençoa quando seguimos princípios. É preciso fazer as coisas certas do jeito certo. O jeitinho brasileiro será sempre um perigo espiritual. É razoável até transportar a arca em carro de bois. Todos nós pensaríamos. O trajeto era longo e isso apressaria a chegada do festejo a Jerusalém. Todavia, aprenda isso. É melhor ir devagar, do jeito de Deus, do que rapidamente, do jeito humano.
Existe um caminho estabelecido por Deus para a sua igreja, para as nossas vidas. Existe um jeito de Deus para realizarmos a sua obra nesta terra. A obra é dele, nunca podemos nos esquecer disso. É preciso ter a visão correta, as motivações certas e fazer as coisas do jeito certo. É assim que as coisas funcionam no reino espiritual. Que Deus abençoe o seu dia e que você possa ter o coração certo e as ações alinhadas aos princípios de Deus. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.